Shabbat Shalom para todos. Com a ajuda eterna, vamos estudar mais uma paraxá. E dessa vez vamos estudar a paraxá Ki-Tetzê, que é a 49ª porção da Torá. Essa paraxá está no livro de Devarim, ou Deuteronômio, no capítulo 21, no versículo 10 em diante. E assim começa. Ki-Tetzê la milchama aloebecha untano Adonai Elohecha beyadecha veshavita shivio. Traduzindo, quando saíres à guerra contra teus inimigos e os entregarem ao eterno teu Elohim em tuas mãos, e deles levarem cativos, e vierem entre os cativos uma mulher formosa, e desejares e tomares para ti por mulher, então a trarás para dentro da tua casa, e ela raspará a sua cabeça e deixará crescer as suas unhas, e tirará o vestido de seu cativeiro de sobre ela. Ficará em tua casa e chorará a seu pai e a sua mãe 1 mês, e depois estará com ela, e desposá-la-ás, e será para ti por mulher. Essa paraxá é a paraxá que mais tem melachot, a paraxá que mais tem mandamentos em toda a Torá, um total de 74 mandamentos. Essa paraxá ela trata de diversos tipos de mandamentos. Um deles é o despojo de guerras. E vamos estudar um pouco sobre o despojo de guerras, mas literalmente vamos falar um pouco sobre a mulher que foi levada como cativo para Israel. Essa mulher deveria deixar o cabelo raspado, deveria raspar toda a sua cabeça, ela deveria deixar suas unhas crescer. E a pessoa, o homem que levou essa mulher em cativo, ele deveria deixar essa mulher chorando pelo teu pai, pela tua mãe, que ficou para trás ou que morreu em guerra, durante 1 mês. E por que tem esse mandamento? Porque o Eterno quer nos trazer o entendimento de que os nossos olhos nos enganam. Nós achamos que a beleza ela é apenas uma beleza física, uma beleza que só os olhos podem ver, mas a beleza que o Eterno quer mostrar das pessoas são uma beleza interna, íntima, uma beleza no interior da pessoa, na alma da pessoa. Por isso que a mulher deveria raspar o cabelo e deixar as unhas crescerem. Mas por que tinha que tirar a tua roupa levada em cativo? Diz os historiadores que as mulheres antigamente, quando o país ia entrar em guerra, elas se maquiavam, vestiam as melhores roupas que elas tinham, se perfumavam com os tipos de perfume que existiam, ficavam muito bonitas, porque que se o inimigo ganhasse a guerra, elas não eram mortas, elas eram vistas pelos homens como mulheres lindas e elas encantavam os homens, e assim os homens não matavam elas, levavam elas como escravas ou como esposas, e deixavam elas vivas. Então o Eterno já deu essa ordem a Israel, porque assim o israelita que pegasse uma mulher escrava para ele, que desejasse essa mulher como esposa, não se enganasse. Então por isso ela tinha que ficar durante 1 mês chorando pelos seus familiares que ficaram para trás. Ela tinha que raspar a tua cabeça e ficar com as unhas grandes. Se mesmo desse jeito feia que ia ficar, conseguisse conquistar o coração do israelita que ali tinha levado ela em cativo, aí sim o israelita podia casar com ela, porque realmente ele estava gostando dela pela beleza interior que ela tinha, não pela beleza exterior, porque os nossos olhos eles nos enganam e muito. Então, e ali o Eterno não queria que o israelita fosse enganado pelas mulheres das outras nações. Esse é o motivo desse mandamento na Torá. Já na continuação dessa paraxá, ainda no capítulo 21, no versículo 14 está escrito: quando tiver um homem, um filho contumaz e rebelde, e não obedece à voz de seu pai e à voz de sua mãe, e ainda que o castigue não lhes dá ouvidos, pegarão nele seu pai e sua mãe e o levarão aos anciãos de sua cidade, à porta do tribunal do seu lugar, e dirão aos anciãos de sua cidade:
Este nosso filho é contumaz e rebelde, não obedece a vós, e glutão e beberrão, e apedrejarão a todos os homens da cidade, e morrerá, e eliminará o mal do meio de ti, e todo Israel ouvirá e temerá. Esse mandamento é um mandamento muito forte, é um mandamento do filho desobediente. Nós temos que lembrar que quando as pessoas eram levadas ao tribunal para ser julgadas, a pessoa que estava acusando aquela vítima, no caso aqui o pai e a mãe estavam acusando aquele rapaz ou aquele filho de ser rebelde, de ser respondão e glutão e beberrão, essas pessoas eram as primeiras a jogar pedra. Quando estavam ali diante de todo mundo, punha-se aquela pessoa lá no meio do pátio, e o pai e a mãe, no caso ali, teria que pegar a pedra, os dois serem os primeiros a atirarem a pedra sobre o filho. Então é um mandamento muito severo, muito difícil. Muitos dizem que nunca aconteceu esse tipo de situação em Israel na época antiga. Dizem que não tem relatos que provem que aconteceu esse tipo de pena. Na verdade, temos sim, no livro de Yosef ben Matitiyahu, conhecido como Flávio Joséfo, ele narra que o Herodes o Grande teve 3 filhos, e os 2 filhos mais novos dele foram mortos dessa forma, foram julgados pelo tribunal ali de Israel, porque foi levantado provas que os filhos dele tentou matar ele, e então foi executado essa pena de morte sobre os filhos de Herodes. O Herodes, lembrando que ele era idumeu, convertido ao judaísmo. Nessa paraxá, inclusive, a Torá vem dar aval para que o idumeu pudesse se converter ao judaísmo, porque é irmão dos judeus. Então, historicamente, temos sim o próprio Herodes mandando matar os 2 filhos mais novos, inclusive matou também o irmão mais velho, que tinha armado toda essa cilada para os 2 irmãos mais novos, um pouco antes de Herodes morrer, mas não foi da mesma forma. De acordo com os relatos, o Alexandre, o filho mais velho de Herodes, foi morto dentro de uma prisão pela mão de um soldado. Também foi com ordem de Herodes, por ter tentado também matar o próprio pai. E continuando a paraxá, no capítulo 22, está escrito, no primeiro versículo: vendo o boi do teu irmão, ou o cordeiro extraviado, não o farás como se não os visse, mas o restituirás a teu irmão. Vendo o boi do teu irmão, o cordeiro extraviado, não o farás como se não os visse, mas os restituirás a seu irmão. Se continuarmos lendo essa paraxá, nós vamos ver que nós temos dever de devolver as coisas que nós achamos, mesmo que nós não sabemos o dono. Nós temos que procurar saber quem é o dono antes de tomar posse do que não é nosso. Essa paraxá ensina nós sermos cuidadosos com as coisas das pessoas. Se nós acharmos alguma coisa que não nos pertence, nós devemos guardar para nós até que apareça o dono. E não devemos guardar e tomar posse daquela coisa imediatamente. Depois de algum tempo, sim, porque se não aparecer o dono, certamente você nunca vai achar o dono. Inclusive em Israel, tinha que levar o objeto ou a coisa que foi achada até um Beit Din, e lá era analisado toda aquela situação, e o Beit Din decidia que aquela coisa então pertencia à pessoa que achou. Bom, enfim, do mesmo modo que quando nós perdemos alguma coisa, nós pretendemos achar o que perdemos, e se alguém vir devolver o que nós perdemos, nós ficamos muito felizes, muito gratos pela boa vontade da pessoa que achou. Também, da mesma forma, querer ajudar as pessoas sem
sermos retribuídos de alguma forma. Isso molda o caráter humano, isso nos eleva. Já na continuação dessa paraxá, no capítulo 22 ainda, no versículo 9, assim está escrito: não semearás a tua vinha com diferentes espécies de sementes, para que não se profane o produto com o que haja a mais na semente que semeares, assim como no produto da vinha. Bom, esse versículo é um versículo muito interessante. Está falando de semear, está falando de vinha. A vinha normalmente ela não é semeada, ela é feita gema desde antigamente. Usa-se gema porque o cultivo se torna muito mais rápido. A vinha começa a produzir muito mais cedo com um tipo de agricultura que se chama gema, que é colocando uma estaquinha de uma videira enterrada no chão com outros galhos, ou seja, com um galho já enterrado no chão você pode fazer outras vinhas novas. Você corta aquela vinha antiga e planta outras vinhas naquele galho enfiado no chão, naquele tronco enfiado no chão. Mas por que o Eterno vem falar de semear e vem falar de vinhas? É interessante. Essa semeadura, naturalmente, podemos entender que tem relação com famílias. Nós não devemos trazer para a nossa família diversos tipos de mulheres, casarmos nós com mulheres estrangeiras, com mulheres de outras religiões, e casar nossos filhos com outras mulheres diferentes, com mulheres estrangeiras, e assim vai. Se fizermos desse jeito, colocando muitas pessoas, muitas mulheres estranhas de diferentes religiões dentro das nossas casas, dentro da nossa família, pode acontecer muitas contendas, muitas coisas que o Eterno não se agrada. Então é melhor que a nossa semente seja uma só e que a nossa vinha seja uma só. A nossa árvore frutífera seja uma só espécie, e a semente que venha entrar na nossa terra, que seja semente conhecida, seja de um tipo só de semente, ou seja, de um tipo só de religião, um tipo só de pessoa. É isso que o Eterno tem trazido para nós. Então, para concluir essa paraxá, nós podemos observar que eu trouxe alguns mandamentos dentro da Torá, dessa paraxá, que não foram muitos, comparando com 74, que são o total de mandamentos dentro dessa paraxá. Nós podemos observar que em todo momento o Eterno vem nos ensinando a cuidar da nossa família. Começa com a mulher que teria vindo em cativeiro, e daqui a pouco, se nós lermos linear a leitura da Torá, nós vamos ver que vai falar de se um homem tiver duas mulheres, ele tem que favorecer a mulher que der o filho primeiro, ele tem que dar por herança a primogenitura para o filho mais velho, mesmo que o filho mais velho seja da mulher que mais aborrece o homem, ou seja, trazer justiça dentro do teu lar. Em seguida, o Eterno nos ensina a educar nossos filhos, a devolver as coisas das pessoas, a não tocar no que não é dele, a respeitar o direito do próximo, a ser generoso, a ser bondoso. Nos ensina tudo isso aí, ensina nós a termos caráter apurados, nos ensina também a não procurarmos sementes de fora, a não procurarmos semear no nosso campo outros tipos de doutrina, outros tipos de pensamentos que não sejam os pensamentos judaicos, a nos afastarmos de outras doutrinas, de mulheres ou de homens que podem entrar na nossa família para trazer contenda ou trazer desavença, problemas familiares entre irmãos, que é o tipo de semente que vem trazer problema para o campo. Que o Eterno abençoe a todos. Shalom.